pedir a graça do Senhor sobre todos nós, sobre os casais, sobre os que já chegaram, sobre os que vão chegar. E que o Senhor possa estar cuidando de nós e das nossas famílias. Amém? Vou pedir que o Lô faça esta oração aqui de abertura. Amém. Graça e paz, irmãos. Adoremos ao Senhor. Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Tu és bom, Senhor, e a Tua bondade dura para sempre. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque estamos aqui neste lugar, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir o Senhor, para falar com o Senhor, para adorar o Senhor, para Te reconhecer nos nossos caminhos, Senhor, e para endireitar os nossos caminhos diante da Tua presença, Senhor. E por isso, Pai, que Tu possas atentar para o desejo do nosso coração nesta noite, Senhor, de estarmos em paz contigo, estarmos em paz um com o outro, estarmos em paz com os nossos familiares e com aqueles, ó Deus, que nos rodeiam. Senhor, que faça a Tua obra, Senhor, no nosso coração, Senhor, de uma maneira abrangente, Pai, alcançando vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. Aceita a adoração que vai se manifestar neste lugar, de corações transbordantes de alegria, Senhor, pois o Senhor tem nos feito muito bem. Nós louvamos o Teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Vamos para o louvor, depois vai ter as dinâmicas, né? Muita coisa. Então, os meninos aqui, os meninos da Rio de Vida. Boa noite, irmãos. Nós resolvemos tentar fazer algo diferente. Então, o louvor e a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Está sendo gravado, né? Jesus. Vamos lá. Aleluia.
santificará, os reis triunfantes, para o céu irão andar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vamos lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Cor de cruz, dirigiu, ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa. Deus da glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário baixou. Essa cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha até por uma coroa. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Esta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus para eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação.
glória da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no ar, uma parte da glória Ele vê. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. São essas canções. Eu ainda não era convertido, pastor Neto, mas a igreja todo mundo sabe, todo mundo sabe. Por isso que é bom. Aí de ritmo diferente. Bendito seja ao Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós a que ele verteu. E nesse sangue lavado, os pecadores perante ao Senhor já estão. Mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve sei. Quando espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Profunda a chaga, ele o bandeirão. Desde a nossa pureza, para maior pecador, que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Mais que a neve, mais que a neve. Se nesse sangue
do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minha serra em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozije, desde que o aceitei, e na tempestade eu posso entregar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal. Ele que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a palestrante da noite. Ela vai fazer uma oração, quer dar uma palavra de saudação para... Que Deus tenha misericórdia de mim, né, irmãos? Mas glória a Deus que nós estamos juntos. O que o Neto falou, de fato, é o que acontece. A gente não consegue, né? Viver um sem o outro, porque é uma só carne mesmo, é um complemento. Então, tudo que eu preciso está nele e tudo que ele precisa está em mim. Então, glória a Deus por isso. E eu louvo a Deus por isso. Mas hoje eu fui convidada para orar aqui. Então, eu vou pedir aos irmãos que se levantem e nós vamos orar ao Senhor. A Bíblia fala em Jeremias 24:7, que diz assim, ou 29:13, fala assim, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Então, muitas vezes, eu não sei como foi que vocês chegaram aqui na igreja hoje. Eu cheguei bem, trabalhei hoje até às 14 horas, mas graças a Deus, eu falei, não, o meu tempo tem que ser para o Senhor. O nosso tempo tem que ser para Deus. Não é? Muitas coisas nós temos por fazer, mas a prioridade não é nossa, é do Senhor. Então eu não sei como vocês chegaram, mas a palavra de Deus é clara quando fala, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscaste de todo o vosso coração. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, como é que está a vida sua com seus filhos, como está a tua vida conjugal,
né? Como você chegou aqui na igreja hoje, mas a palavra de Deus já é uma promessa para a nossa vida. Nós devemos buscá-la. Buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa força. E obedecer ao Senhor. Porque Deus é fiel para cumprir com a palavra dele. Então vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus soberano, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Nós engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Meu Deus, muitas vezes passamos o dia, Senhor, trabalhando, pensando em tantas coisas, Pai, mas nós não te buscamos, meu Deus. Nós não tiramos um tempo, Senhor, para orar ao Senhor, para louvar o Senhor, Pai, e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem cuidado de nós, Pai amado, o quanto o Senhor, Pai, tem tido misericórdia de nós, meu Deus amado. Pai, eu quero colocar cada casal aqui, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, e eu oro, Pai, por cada um, Senhor Deus, que chegou aqui hoje. Eu não sei como está a vida deles, Pai, mas o Senhor sabe, meu Deus, porque o Senhor sonda os nossos corações todos os dias, Pai amado. E eu sei, Senhor, que neste momento o Senhor já está preparando tudo, Pai, para que a tua palavra seja ministrada, Pai, para que seja ministrada a vida de cada um aqui hoje, Senhor. Meu Deus, abra o nosso entendimento, Senhor Deus, abra o nosso coração, para que nós possamos, Pai, estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar no dia de hoje, Senhor. Pai, abençoe cada casal aqui, Senhor Deus, faça com que nós possamos crescer, Pai, em entendimento, crescer, Pai, em sabedoria, crescer no conhecimento da tua palavra, Senhor, e entender, Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai Santo. Por isso, Pai, nós nos alegramos aqui na tua presença, Senhor. Obrigada pela vida de cada um, Senhor, pela vida de Márcio e Rogério, que trouxe essas brincadeiras, Pai, porque de fato nós precisamos também nos descontrair, Pai Santo. A vida já é difícil, a semana já é muito difícil, Pai amado. Mas eu te louvo porque o Senhor nos trouxe aqui hoje, Pai. Eu te louvo também por cada casal, Senhor, que esteve, meu Pai, de uma forma ou de outra, meu Deus amado, comprometido com este evento aqui hoje, Pai. Com a tua igreja, Pai amado. Muito obrigada por tudo, Pai. Abençoe cada casal, abençoe cada lar, Senhor. Abençoe os filhos, meu Deus amado. Abençoe, Senhor, tudo que está nas tuas mãos, Senhor. Tudo que foi colocado nas tuas mãos aqui hoje, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai Santo. Muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Leo, você pode ficar naquela posição que você sempre fica, né? Sim. De intercessão. Eu nunca ando sozinho. Toda vez que eu venho para cá, é melhor trocar? Leo. Trocar. É porque é casado. Tá ligado. Eu sempre falo, né? E eu sempre digo que quando eu venho aqui para frente para ministrar, eu sempre falo, Leo, fica ali, por favor, clamando a Deus. Clama sempre. E é como se fosse assim, não é que seja a minha força é o Senhor. Mas do ponto de vista terreno, é quem me suporta em oração, quem ora por mim, quem luta aí essa luta contínua. De vez em quando as pessoas perguntam quantos anos vocês têm de casados? Aí eu falo assim, vai fazer 40. De fato, faço 40 anos agora, no dia 20 de dezembro, que nós nos casamos. 40 anos daqui pouco menos de 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses, faço 40 anos que nós casamos. E quando eu olho para trás e eu vejo por onde nós passamos, se não fosse a mão do Senhor, a gente não chegaria a lugar algum. Eu lembrei, irmãos, daquela passagem, logo ali no início do livro de Atos, quando Pedro e João, eles curam um cidadão que estava ali na porta do templo, e o pessoal fica assim, olhando para eles admirados. Ele diz assim, varões de Israel, por que vocês olham para nós como se fizéssemos alguma coisa? O Jesus a quem vocês crucificou, foram vocês que crucificou, Ele é que tem poder para essas coisas. Então, em primeiro lugar, eu acredito a mão do Senhor, a manutenção do meu casamento com Ele. Ponto, acabou.
Se eu saísse daqui agora, a verdade é essa. A verdade é que minha natureza não ajudaria, a natureza de Lil não ajudaria, mas o que ajudou? Ajudou não. O que suportou foi temer ao Senhor. Esse é o princípio é esse. Porque quando você teme ao Senhor, você consegue ser um bom esposo, uma boa esposa. Quando você teme ao Senhor, você consegue suportar algumas coisas que aqueles que não temem não poderiam suportar. Quando você teme ao Senhor, você consegue passar por dias difíceis, e não são poucos. Para 40 anos, soma aí um bocado de dias difíceis. São poucos não, mas por causa do Senhor, a gente venceu, está vencendo. E eu digo para ela assim: é melhor a gente ir junto na hora que for Jesus chamar. E vai sair, se deixar um deixar o outro aqui, vai ser meio feio. O negócio não vai ficar bom não. É melhor a gente ir junto, porque a gente anda tão junto. E louvado seja Deus, que me presenteou com uma esposa, que me presenteou com uma bênção, uma ajudadora. Aquela palavra ajudadora, né? Alguns autores dizem que essa palavra no original significa aquela varinha que, quando você tem uma planta novinha, uma muda de planta novinha, e ela não tem como se segurar, então a varinha que coloca ali do lado até a muda de planta ficar firme, até ele conseguir, exato, ficar firme. Essa é a disjuntora, é a ajudadora ali. E eu sei, se não fosse a mão do Senhor, a gente não estava aqui. Bom, mas o pastor Joás me pediu, falou assim: ô varão, você pode trazer uma palavra? Bom, eu botei um título aqui que vai causar um pouco de estranheza em vocês, mas esse título é justamente, não tem nada a ver com a mensagem, tá? O título diz assim: como destruir um casamento. Esse é um título. Como destruir um casamento cristão. Título ruim, né? Com a pregação. Aí, pastor Joás, lembra que eu falei? Como? Se eu perguntar a qualquer pessoa, que todo mundo sabe como: mentira, individualismo, falta de confiança, falta de companheirismo, falta de Deus. Não é fácil destruir um casamento, é muito mais fácil destruir. Eu estava fazendo umas pesquisas e eu descobri que, em média, um casamento no Brasil dura acho que 12 anos, em média. Em média, 12 anos. Aí aqui na Bahia parece que é 14 anos um casamento, dura um pouquinho mais, mas em média acho que 12 anos, 12 ou 13 anos. E aí você olha aí, e a primeira coisa que você vai fazer, vai inferir sobre isso é: o que está acontecendo com os casamentos? Recentemente, nós tivemos uma notícia que uns amigos da gente, que casaram acho que em 2019, não foi, amor? Eles se separaram. Evangélicos. 2019, 6 anos de casados. Não tinha 7 não. 6 anos de casado. Separaram. Por que separaram? Não estou falando, pastor Joás, que eu ia desconstruir um bocado de coisa. De onde que veio isso? E aí eu vou pegar algumas ilustrações aqui, irmãos, para mostrar para vocês aqui o texto base para nós fazermos a pregação de hoje, a palestra de hoje, a ministração de hoje, era 1 Coríntios 13, do amor. A excelência do amor. Depois a gente vai falar dele, tá? Esse é o texto. Ali a partir do versículo 4, por ali, que vai falar das características do amor. Mas agora, eu vou comentar com vocês algumas coisas que são ilustrações que não sei se vai ajudar ou não, mas é mais ou menos assim. Quem fugiu da aula de história aqui? História. Vou pegar uma caneta. Entre 1914
Em 1918, teve a Primeira Grande Guerra. Primeira Guerra Mundial. É a primeira guerra em que armas modernas, como aviões, tanques, submarinos, metralhadoras, são utilizadas em larga escala. E é a primeira guerra em que envolve grupos tão grandiosos de países, e ao término, 14,5 milhões de mortos. Mas uma coisa que chama a atenção naquele lugar era que eles usavam um tipo de arma chamada arma química. Um gás cloro, gás mostarda, gases, armas químicas. E de repente, nos primeiros momentos, a partir de 1915, quando os alemães começaram a jogar aquelas bombas de gás, do nada, o vento espalhava e as pessoas morriam. Elas morriam asfixiadas, de parada cardíaca. Mas no meio do caminho, alguém disse: tem como? Quando gritar gás, você vai pegar um pano molhado, botar onde? No nariz, e vai tentar fazer o quê? Se livrar disso aí, esperar passar, fugir para algum lugar. Mas alguém descobriu que uma máscara de gás usando carvão ativado. E aí, na hora que um jogava bomba no outro, e que muitas vezes não era nem possível sentir o cheiro, alguém gritava gás, e todo mundo punha as máscaras neles e nos animais, cachorro, cavalo, e aí eles não morriam porque eles usavam uma máscara. Eu estou fazendo só uma ilustração aqui para vocês entenderem. Como é que se identificava? Você começava a morrer, começava a faltar ar, você começava a lacrimejar, você começava a ter espasmos, aí você descobria. Mas quando você punha a máscara, ela neutralizava o quê? Neutralizava toda aquela situação. A origem do mal estava ali, o gás estava ali, você estava ali, mas o gás não conseguia penetrar onde? Em suas narinas, porque você tinha uma máscara que fazia filtrar aquele gás venenoso que poderia levar à morte. Todo mundo está compreendendo? Existe um mal, o gás, que leva à morte, mas existe um antídoto, que é uma barreira física que impede que aquele veneno me torne. Vocês estão associando isso ao casamento? Conseguem associar ao casamento? O casamento não morre de vez, ele começa a morrer. E às vezes a máscara está ali do lado. E a gente não usa máscara, porque a gente não identifica. Isso é um perigo, isso é como acabar um casamento. É não sentir a dor do outro, é não saber o que está acontecendo. Eu posso fazer uma segunda ilustração? Eu só coloquei 4 ilustrações. Posso fazer a segunda antes de a gente entrar, mergulhar na palavra mesmo? Beleza. Todo mundo tem cozinha aqui, todo mundo usa gás. Gás é uma mistura de propano e butano, que são C3, H8, C4, H10. Né? Alguém é químico aqui, se não for, é mais ou menos propano e butano. São gás que a gente chama de GLP, gás liquefeito de petróleo. O gás liquefeito de petróleo, ele não tem cheiro, ele é inodoro, ele é incolor. Se ele vazar, você não sabe, e você vai inspirar aquilo até você vai morrer. O que a Petrobras fez? Coloca enxofre lá dentro, para na hora que aquilo começar a vazar, aquele fedor, já viu o fedor de gás? Ali não é do gás não, é do enxofre que está ali, que dá aquele cheiro ruim, e aí você logo identifica que está vazando. Olha que diferença. Então alguém, para ter cuidado com a vida dos outros,
resolveu colocar um negócio que na hora que o gás vaza, sai aquele cheiro, e aí você identifica. Certinho? Você tem que identificar. Então esse é o segundo exemplo que estou dando. Gás do mesmo jeito, mas porque sabia que ia morrer, botou um cheiro. Só que aí, muita gente simplesmente ignora isso aí, esse cheiro. Ignora, abre janela, abre porta e deixa o vazamento ali. E ele vai embora, mas tem gente que acostuma com isso. Até o dia que a coisa piora. Terceiro, já fiz 2, não foi? Foram 2? Terceiro, pastor Paulo. Vocês já ouviram falar em cupim? Hoje eu tive que subir lá no telhado lá de casa. A casa nossa, ela não vai ter cupim, porque a madeira lá chama maçaranduba. Maçaranduba não dá cupim. Pode escrever aí, não dá cupim. Hoje não existe mais essa madeira não. A madeira é difícil, mas é dura, difícil. Mas a casa do fundo, que é uma chamada edícula, foi feita antes de construir minha casa. A madeira é uma madeira branca. Chamada madeira branca é aquelas madeiras que não são madeiras top. E dá cupim. E você não sabe que dá cupim, porque o cupim come por dentro. Ele vai fragilizando as fibras da madeira e ela vai perdendo a resistência. E vai perdendo a resistência, e de repente ela não suporta o peso e ela rompe e ela cai. Vocês estão fazendo uma associação com o casamento? Vocês estão vendo o perigo que um casamento sofre? Vocês estão vendo? O cupim. Vocês podem identificar o que é um cupim? O que ele vai fazendo ali devagarzinho, criando galerias pequenas ali. E aquilo que era uma madeira firme, que suportava uma comieira, de repente sucumbe ao peso de quê? Do telhado que está ali, não aguenta, não suporta. E eu vou para a quarta e última, senão a gente vai ficar só na ilustração. E a quarta e última é infiltração. Deixa um cano vazando numa casa ou numa via pública. Quem lembra de um dia que aqui na Avenida Crescente Silveira abriu uma cratera no chão e abriu mesmo a cratera, acho que um carro caiu, a mulher caiu, não sei o que aconteceu, lembra daquilo? Então, gente, um pequeno vazamento abre uma cratera, porque ele vai minando, ele vai dissolvendo aquilo que dá segurança e vai infiltrando. 40 anos de casamento. Já jogaram bomba lá em casa? E se nós não tivéssemos a nossa máscara para nos dar vida, naquele tempo quase que a bomba levou a gente, né, amor? Antes de Jesus entrar. Mas o Senhor tinha um plano na nossa vida. Tem um plano na nossa vida que é nos levar juntos para o céu. Enquanto isso, nós vamos caminhar aqui. Gás já vazou lá, começou a feder. E a gente logo, tem vazamento, vamos fechar esse negócio, vamos fechar ali o cano, vamos trocar essa mangueira, vamos. Já teve cupim? Já teve vazamento de água? Sim. Agora o pior é que se isso tudo acontecer e eu não perceber, irmão, já viu? Já reparou? Então, para um casamento, para destruir um casamento, a coisa mais fácil: bomba, gás vazando, cupim e água. Moleza, leva tudo no chão, derruba um buraco gigante. Na casa da minha mãe, a casa que nós fizemos lá, aconteceu um negócio desse: um caninho vazando água,
abriu um buraco de 3 metros na casa embaixo. 3 metros. Do nada, bum, desceu. Por que a casa não foi para o chão? Porque os alicerces eram bastante o quê? Fortes, estava segura. Quando me ligaram, apavorado, vai cair. Eu falei, não cai. Está mais fácil afundar do que cair. Porque eu sabia que tinha alicerce. Porque quem mandou fazer fui eu, quem historiou fui eu. Só que eu não sabia que antes de fazer a casa tinha uma fossa ali embaixo, que foi tampada meia boca e pum. Tudo bem? Agora vamos para lá. Vamos caminhar aqui um pouquinho. 1 Coríntios 30. Opa! 1 Coríntios 13. Eu vou ler 1 Coríntios 13 e a gente passa adiante. Eu gosto tanto quando as coisas são dialogadas, né? Eu acho aquela escola bíblica que eu acho maravilhosa aqui, que é dialogada. De vez em quando a gente começa a falar, parece que a gente é dono de verdade, né? E a gente não é dono de verdade nenhuma. Então, 1 Coríntios 13, eu vou ler do 4, certo? Do 4 até o 7. Posso? Olha só, vocês entenderam as ilustrações, a gente vai depois. Diz assim: o amor é paciente e bondoso. Eu estou com outra versão aqui, estou com a NVT, viu? O amor é paciente e bondoso. Olha para dentro de você. O amor é paciente e bondoso. Primeira coisa, eu estou aqui, estou falando paciência e bondade. A segunda coisa, o amor não é ciumento nem presunçoso. Estou com a versão. Está vendo? Primeiro ele está dizendo o que o amor é paciente e bondoso. Agora está dizendo que ele não é. Ele não é ciumento e nem presunçoso. O que é alguém que é presunçoso? É o dono da verdade. É o que está sempre certo. É aquele que se acha acima dos demais. A presunção é um negócio complicado, muito complicado. Terceira coisa, vamos lá. Não é orgulhoso nem grosseiro. Presunçoso, orgulhoso não é nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Olha só, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Que amor é esse? Que parece não combinar com a gente. Olha o tanto de qualidades que o amor tem. E parece que está longe da gente, Martins. De vez em quando, eu estou sendo franco aqui, que eu estou entre irmãos. De vez em quando, a gente fica com a paciência desse tamanhozinho, não fica? Não é verdade? Às vezes a paciência da gente vai para o limite. E a gente faz o quê? O que a gente faz? A gente estoura? Pode ser que às vezes estoura. Mas depois que você estoura, você faz o que depois? Que você falou alguma coisa, que você foi grosseiro. Você não vai poder andar, porque aquilo fede. Que aquilo não combina com o que você é. O que você é em Cristo não combina com a esposa que você é, com o marido que você é. Não combina. Se você por acaso estourou, ficou nervoso, falou palavra grosseira, daqui a pouco o que acontece com você? Você vai se sentir mal, enjoado, enojado. Porque o amor é paciente, é bondoso. Não é isso. Então, irmãos, quando a gente pensa desse jeito aqui, a gente está tão longe dessa característica. Se a gente for lá em Efésios 5, a partir do 20, 22, fala de que tipo de marido e esposa nós devemos ser uns com os outros. Eu não vou entrar aqui não, mas eu coloquei alguns tópicos aqui para a gente
caminhar. O primeiro tópico é: a aliança do casamento é alicerçada na confiança. Meu celular está aí contigo? Você pode abrir para mim aí? Tem. Amor? Estou procurando aqui. Não, aqui não. Se ele estivesse aí, você sabe a senha? Sei. Sabendo? Sei. Eu sei a sua? Sabe. A minha quase todo mundo sabe. É. Lá em casa, eu e ela, os nossos filhos, eles têm a senha do nosso celular. Eu estou só comentando para vocês verem que ter a senha do celular hoje é praticamente saber de sua vida. É praticamente saber de sua vida. Então, a primeiro tópico que eu quero falar aqui, gente, olha, é a confiança. Não deveria ter segredo entre pessoas que vivem juntas. Eu estou dizendo que não deveria. Não estou dizendo que não tem. Vocês estão compreendendo a questão aí da confiança? Então, tem que ser alicerçado na confiança. Eu preciso confiar. Eu preciso, tá vendo? Confiar ao ponto de... Lembra de uma brincadeira que fazia em encontro de casais, que botava uma venda em você e a pessoa te levava para um canto para o outro? Aquilo fala de quê? Que você tem confiança no teu cônjuge. E se você não tiver, é como se fosse uma infiltraçãozinha que vai ali, ou como se fosse um cupinzinho que vai comendo, corroendo a relação, dificultando. Ah, tem coisas que meu marido não sabe. Ah, tem coisas que minha esposa não sabe. Bom, pode ser que sim. Mas naquilo que é tocante ao casamento, a vida comum, eu acho que eu estou ficando um pouquinho velho, que eu quero compartilhar logo tudo. Alicerçado em quê? Aliança alicerçada na confiança. Confiança é o primeiro antídoto. Segunda coisa, tem que ser abençoado por Deus. Casamento é abençoado por Deus. Eu acho que todo mundo, claro que no meu tempo não tinha filmagem. Acho que no tempo do pastor Joyce também não tinha não, né, pastor Joyce? Filmava casamento? Filmava? Fotografava, tudo bem. No meu tempo fotografou. Mas no meu tempo eu casei, quando eu me casei com o Lio, lá em 85, a gente casou num fórum. E era uma fila de gente. Os mais bonitos eram eu e Lio. Mas era uma fila de gente, Martins. E o casamento era aquele tipo de casamento coletivo, onde que era muito mais do que um registro, do que uma profissão de compromisso. Era mais um registro. Mas, se nós tivéssemos acesso, o que nós diríamos no dia do casamento? Você lembra como foi? A gente deveria ter isso um filme. No dia do casamento, a gente precisava voltar. O que você prometeu no dia do casamento? Compreende? Então, abençoado por Deus. Assim que a gente se converteu, a gente foi num evento de casais. Encontro de casais? Com Cristo? SCC, né? E aí perguntou, quem aqui não era casado no religioso? Aí eu levantamos a mão, esse casado nós. Não foi, Lil? Mas foi coisa legal demais. Eu falei, que legal. Vestiram ela de noiva, fui para lá e tal, todo arrumadão. E casaram nós. E depois, pastor Paulo, há 10 anos, houve a renovação de voto aqui, você lembra? Foi você que, foi o pastor Paulo que fez renovação de votos. E a gente está precisando de novo de uma renovação de votos. Ei, surpresa! A gente saiu de casa vendado os dois, não foi? A Ariela tentou me enrolar. E ela sabia, eu sabia para onde ela estava indo. Ela disse, eu não acredito, pai.
Eu disse: a gente está na Bartolomeu Guzmão, a gente está em tal lugar. E era certinho. E ela falou: meu Deus, o que eu vou fazer com meu pai? Aí ela ficou dando volta, até que eu não consegui mais enxergar. Mas voltando, é abençoado por Deus. Produz frutos. Frutos pode ser filhos? Pode. Pode ser outros frutos? Pode. Casamento produz frutos. Casamento sofre alteração com o tempo, gente. Hoje eu estava vendo uma ilustraçãozinha de uma árvore. Toda bonitinha, cheia de fruta, cheia de flor, cheia de fruta, de folha. Daqui a pouco começa a murchar aquilo. Daqui a pouco vem um outro tempo, a árvorezinha fica sem folha. Daqui a pouco brota de novo as folhinhas. Daqui a pouco vem flores. Daqui a pouco vem os frutos. Como o casamento tem estações. Não queira que o casamento seja igual para quem tem 2 anos de casado, 1 ano de casado, ou 40 anos ou mais. Aprenda a lidar com uma coisa chamada transformação. A gente precisa disso. E eu estou falando em tudo, viu, irmãos? A gente envelhece. Vocês entenderam? A gente envelhece. O corpo amortece. Mas quando tem amor, o que o amor faz? Ele vai superando. Rejuvenesce. Prevalece. Verdade ou não? E tem etapas boas e não boas. Bom, eu não sei se os irmãos entenderam até onde que eu queria chegar até aqui. É que existem coisas que minam um casamento. Mesmo um casamento saudável pode ser minado por essas coisas, e que existem formas de a gente se prevenir. Na Primeira Guerra, máscara, certinho? No gás, que era inodoro, botou um mau cheiro lá no bicho para ele, né, no gás que cozinha, para ele denunciar que está vazando. Aí fica mais fácil identificar de onde veio o problema. Do cupim, aí, irmão, você tem que fazer constantemente uma análise, olhar esse troço. Tem cupim corroendo minha relação? Quais são eles? E aí eu estou fazendo só a ilustração. Eu estava lá no amor, agora eu estou aqui de volta nesse bate e volta aqui. E é óbvio, o que está acontecendo com o nosso casamento? A gente precisa sentar e a gente precisa realinhar os nossos passos. Quem é que tem mais de 10 anos de casado aqui? Mais de 10 anos. Quem tem mais de 10 anos já comeu um bocado de sal. Não é não? Está chegando, Ana Paula? Não, pensei. 4? Hein? 4? Só 4? É. Oh, coisa boa. Marquinhos? 7. Sabe a data do seu casamento, Marquinhos? Sei. Sabe mesmo? 15 de setembro de 2018. Ah, que bom. Não vou falar mais essa pergunta não, viu, Martins? Já ficou, já a gente aqui já começou. Ó, olhar de um lado, olhar de outro. Mas vamos lá. Para a gente, como é um bate-papo, viu, pastor Joás? Como é um bate-papo, eu coloquei algumas coisas aqui. O amor muda com o tempo? Muda. Muda com o tempo. Éramos 2, eu e Lio. Éramos quantos? 2. Vieram os filhos, viramos 5. Veio Nora, viramos 6. Veio o genro, viramos 7. Veio o neto, viramos 8. Veio outro neto, viramos 9. Veio outra neta, viramos 10. Está vindo outro neto, viramos 11. Hã? A terceira nora você falou. E ainda veio a terceira nora, 12. Glória a Deus. Está vindo gente e está crescendo da árvore desse casamento. E eu e Lio, pela graça de Deus, viu, Lio? Pela graça de Deus a gente pode dizer: olha para a gente, mira no nosso casamento. Pode olhar. E eu falo isso com temor, viu, pastor Paulo? Com muito temor. Eu falo com muito temor. Eu falo: pode olhar para os meninos lá em casa. Olha para mim e para tua mãe. Olha quem é a esposa, quem é o esposo. Olha como é que a gente se trata. Eu tiro o sarro dela de vez em quando, viu?
Se não tirar sarro, não é marido, não. Eu não sei se vocês tiram sarro, mas eu tiro também o sarro. Sabe, eu gosto de fazer as piadinhas de vez em quando. Aí quando ela não gosta, que ela fecha a cara, eu falo, brincadeira. Não, brincadeira. Aí eu sei, aí tá aquele dia que não tá com brincadeira e tal. Uma brincadeira. Os filhos alteram a dinâmica do casal. Quem tem filhos aqui sabe. Quando chegam os filhos, a gente precisa ter uma postura diferente. As questões financeiras abalam a vida do casal. Filhos abalam. Por quê? Porque muda toda a dinâmica de uma casa. Questões financeiras abalam. Por quê? Porque as questões financeiras, elas minam a saúde da pessoa. Vocês já ouviram falar no fundo do poço, que tinha uma igreja chamada Universal, não tinha um fundo do poço? Lá não tinha? Eu fui para o fundo do poço, em 2004. Fundo do poço mesmo, fundão do poço lá. E lá no fundo do poço é difícil, porque parece que você está sozinho. Não é verdade? Você está sozinho. Mas eu nunca estava sozinho. Primeiro que eu tinha o Senhor comigo, glória a Deus. E segundo que Lio desceu no fundo comigo. Os dois lá. Já que é para ficar no fundo, vamos ficar juntos. E na hora de subir, a gente subiu junto. E a gente venceu junto, e o Senhor permitiu que a gente vencesse todas aquelas batalhas juntos. Quando fala assim quebrado financeiramente, pastor Paulo, quando fala quebrado financeiramente, eu quebrei. Legal. Quebrei legal. Você tira plano de saúde dos filhos, escola de inglês dos filhos, você deixa de ter privilégios que você tinha antes, você fica sem carro, ficamos sem carro. A conta de luz começava a faltar. Quando vinha o carro da Coel, você começava a ficar com o coração na boca. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é acordar 2 horas da manhã e não dormir mais, pensando em como resolver tudo aquilo. Mas se você tem um companheiro ou uma companheira que te ajuda nesse momento, você vence essas batalhas. E eu digo que eu não quero voltar mais para aquele lado, viu, pastor Joás? Eu não quero voltar para aquele fundo do poço, não. Porque eu vou contar uma coisa para vocês, só para sair aqui um pouquinho do script, por incrível que pareça, no fundo do poço, a voz do Senhor era tão audível, e eu tinha tanta comunhão com o Senhor, que eu não desejo voltar para aquele fundo de poço, não. Porque a única chance de eu sair de lá é o Senhor. Não quero voltar mais para aquilo. Fechamos o parênteses? A gente vence juntos. A gente cai juntos. A gente levanta juntos. A gente caminha juntos. A gente, preste atenção, a gente falha juntos. A gente acerta juntos. 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 A gente precisa disso. E aí, para ir para a parte finalzinha aqui, que só tem mais 10 minutos ali do tempo que o pastor Joás me deu, se eu não me perdi aqui, né, pastor Joás? Você sabe qual é o inimigo mortal de um relacionamento? Individualismo. O individualismo é o inimigo mortal de um casamento. Não é individualidade não, viu, Rogério? Porque individualidade, eu tenho a minha, ali eu tenho a dela, que é aquilo que eu trago, mas o individualismo é ter uma vida própria, paralela àquela vida do casal. O individualismo lembra que ele está dizendo assim, o amor não se envaidece, né? O amor não é presunçoso, o amor não... Então, um cupim é esse negócio chamado individualismo. É esse negócio chamado individualismo. Outra coisa que eu coloquei aqui, palavras sem ação são só palavras. Eu te amo não quer dizer nada. E eu te amo pode dizer tudo. Palavra sem ação é só palavra. Aquele
E aí está acho que no apóstolo Tiago, né? Aquele que ama só de palavras, né? Me lembra aí que vocês estão estudando a Bíblia. Amar de palavra não resolve, você tem que amar de atitude. Ela tem que produzir alguma coisa. Eu estou aprendendo a lavar prato, estou ficando craque em lavar prato, panela, copo, talher. E eu sabe como é que eu lavo prato? Eu separo tudinho. Eu boto um prato aqui, um prato menor aqui, um outro prato aqui, copo aqui, talher aqui. Sabe? Lava o prato melhor que eu. Tira a gordura do meu, depois ele lava. Eu lavo toda vez, uma vez só. Então quer dizer que assim eu separo tudo. Porque eu lavo primeiro o que não tem gordura ali, o que não, sabe, aquilo que não pode ter gordura. E eu vou separando bonitinho aquilo ali. Mas o melhor de tudo isso aí não é só lavar prato. Eu falo para ela assim, lava prato para tu, né? Não é para ela que eu lavo prato, não. É para nós. Quando eu descobri que não é mais para ela que eu faço as coisas, tudo que eu faço em casa eu faço para nós. Antes eu achava que era um favor que eu estava fazendo para ela. Que favor que eu estou fazendo? Coisa nenhuma. A obrigação é minha. Ela que fazia um favor para mim antes. Não estou dizendo aqui que vocês devem lavar prato, não, viu? Eu estou dizendo que eu fiz isso, aprendi com a pandemia. E na hora de lavar prato é a hora que eu ouço uma pregação. Olha que maravilha. Eu me alimento com a palavra. Quando não é, eu boto uns corinhos, iguais esse que o Manuel cantou aqui, ó. Em forma de blues. Estou falando sério. Eu boto lá, ó, os salmos cantados. De boa, eu estou indo lá. Então, palavras sem ações são só palavras. Vá além. Vá além das palavras. Tem gesto. Olhar. Eu nem gosto de olhar para ali. Se eu estiver fazendo alguma coisa aqui que ela não concordar direito, eu olhando para ela, eu sei que ela fez assim, aí eu digo, meu Deus, tem que... Não é isso. Não, eu sei que agora você não falou nada disso, não. É que ele conhece meu olhar, ele sabe que é isso. E para finalizar, irmãos, ó, sem Deus é impossível. Se você não for temente a Deus, esquece. Não tem jeito. O princípio é temor ao Senhor. Você serve porque você teme ao Senhor. Você suporta porque você teme ao Senhor. Você se alegra com a conquista do outro porque você teme ao Senhor. Numa dessas reuniões aqui uma vez, faz muito tempo, pastor Paulo, bastante tempo, foi discutido aqui sobre questão de mulher ganhar mais ou ganhar menos. E eu disse, naquele dia, eu falei assim, eu queria que a minha ganhasse muito mais que eu. Eu ia ficar feliz. Né? Que ganhasse dinheiro. Isso diminui alguém? Em nada. Porque aí você está pensando no individual. Ela vai ganhar, você tem confiança nela. Então, como destruir um casamento cristão é fácil. Como manter um casamento cristão só com Deus. Não sei porque vocês vieram hoje aqui, né? Mas o pastor João me pediu, eu falei, eu levo uma palavra lá. E eu queria eu queria aqui pedir a vocês. A Bíblia diz que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, é o amor de Cristo. É um amor grandioso demais. Se você amar tua esposa como Cristo amou a igreja, fica fácil de tua esposa ser submissa a ti. Fica fácil. Sabe, tem muita coisa na vida cristã que é tabu. E às vezes é difícil de falar. Mas eu digo uma coisa, tema ao Senhor. Conheça o Senhor. O que o Senhor quer que eu seja? Que marido é que o Senhor quer que eu seja? Que esposa é que o Senhor quer que eu seja? Está na palavra. Está aqui na palavra. Eu vou terminar com Efésios. Efésios 5. Eu termino aqui. É provável que o pastor Joás não vai me chamar de novo, não, mas não tem problema. É, pastor Joás. Efésios 5, a partir do
21. Vou ler aqui, viu? E ele termina. A maridos e esposas, ó, está lindo aqui na minha Bíblia. A maridos e esposas. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Aí eu gosto da segunda parte. 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. O início lá do 21 diz: sujeitem-se uns aos outros. Andem juntos. Quando a guerra acontecer, lembrem de pegar a máscara. Não morram. Quando o gás começar a vazar, feche o registro do troço lá, troca o que está vazando. Quando os cupins começarem a comer, vá lá, compra um negócio daquele, mata cupim. Negócio bom, mata cupim, você bota lá e injeta. E tem hora que você tem que injetar com uma agulhinha bem fininha, não sei se vocês já viram, que às vezes ele vem de longe, assim, ele faz um trilho, ó, de longe. A casa do cupim fica longe. Quando começar a vazar, para eu encerrar verdadeiramente, Francisco, meu filho, ele sempre pagou a conta de água num valor X. Ele mudou para uma casa, no orçamento dele, ele resolveu, falou assim: o valor X que eu gasto deve ser aqui X também. Só que não era X, era 2 ou 3 vezes X. Você não tem condição. Não tem condição isso. Meu pai não tem condição. Um dia me chamou lá, tranca esse registro, eu tranquei. Fecha tudo dentro de casa, fechamos, olhamos, e o contadorzinho da água, ó, e agora como é que vai? Não sei o quê. 2 meses, 3 meses, R$500, R$600 de água. E aí ele falou assim: agora não tem jeito, vai ter que quebrar, mas vai ter esse vazamento. Mas quebrar uma casa nova, quebrar um vazamento, descobriu que tinha um sujeito que tem um aparelho que você paga para ele, acho que é R$300, ele vai de sua casa com o aparelho, tipo um estetoscópio, pastor. Tipo um estetoscópio, e vai caminhando, até ele acha o quê? O vazamento. E é impressionante, o vazamento estava num T. Sabe um T? Quando faz o joelho, não era no T, não, era no joelho. No joelhozinho, e fez assim. Moço, ele foi em cima do vazamento, cirúrgico, só arrancou uma cerâmica. Ele pagou mais não sei quantos o cara, só para o cara arrancar aqui, ele cavar o buraco lá, e o cara fez isso. Ele descobriu onde estava. E hoje a conta de água dele voltou para quanto? Para quanto que tinha. Então, a gente precisa ser cirúrgico quando uma coisa dessa acontece. E não importa se você tem 6 anos de casado com Ana Paula e Paulo, você tem 40 e quantos, pastor Joyce? 42. Ou o pastor Paulo já tem uns 20, não tem, pastor Paulo? 21. Márcia e Rogério? 22? 20, olha aí, ó. A Dilce Edson ali deve ter uns 30 e tantos. 31. Se eu for falar aqui para todo mundo, Dilce e fazer 30 anos. Então, gente, é simples. A gente precisa estar atentos. E a gente precisa estar. Até na Gil e 39. É mesmo? Sim. Moço, está tudo. Louvado seja Deus. Então, irmãos,
Era só essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. Fiquem atentos, andem juntos, deixem o amor de Deus conduzir a vida de vocês. Tudo é o Senhor, tudo é o Senhor. Quando fala para a gente se sujeitar um ao outro, é do Senhor, é no temor do Senhor. A sabedoria é essa. Amém? Então vamos ficar de pé. Antes de devolver a palavra, eu queria orar um pouquinho também. Você pode vir, amor? Eu nem vou orar, mas só para você ficar aqui do meu lado. Tá bonito. Gostei da paleta de cores. Olha só, um minutinho aqui da fala de Neto, antes de orarmos, senão não vai ter como isso. É engraçado, né, quando fala do casamento, quando fala também da família, que hoje nossos filhos estão crescidos e minha filha, quando ela casou, ela sempre veio falar do marido alguma coisa para mim. Tanto no início do casamento, quanto depois que passou um tempinho. E eu ouvia. E a gente tem que pedir instrução a Deus para dar o conselho certo. Eu ouvia, mas enquanto eu estava ouvindo, eu estava pedindo ao Senhor que me instruísse, para que eu não desse o conselho errado para ela. E, passado mais um tempo, ela veio falar mal do marido dela para mim. Porque houve alguma coisinha e ela veio falar mal. E vocês vejam como mal, não é assim, vocês entenderam? Queixar, é depois aqui. Desculpa se eu não expressei mal. E aí, vocês percebem que quando a gente já tem um tempo de casamento, a gente precisa também instruir os nossos filhos. Porque é importante o pai e a mãe estar instruindo os filhos. E aí, a primeira coisa que eu falei com ela, eu falei, nunca falem mal do seu marido. Nem para mim, nem para seu pai, nem para ninguém. Se tem alguma coisa que não está chateado nele, ora ao Senhor. Porque defeitos você tem, ele tem, como você está me trazendo, mas você também tem. Só que a gente não consegue enxergar os nossos defeitos, né? A gente só enxerga do parceiro. E é isso, só queria falar isso para vocês. Então vocês têm filhos, estejam preparados para isso, porque vocês também serão um canal de bênção na vida deles. Sempre, né? Então é isso, eu queria só acrescentar aqui essa fala de dentro. Espero ter ajudado. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui como casais da Igreja Batista Rio de Vida. Foi separado para nós esse momento, Senhor, para nós refletirmos sobre o nosso relacionamento, mas nós queremos alinhar os nossos relacionamentos com a Tua Palavra, Senhor, porque somente na Tua Palavra, no Teu amor, na Tua promessa que a gente pode se apegar. Nos ajude, Senhor, cada um de nós a ser o melhor esposo e a melhor esposa que possa existir. Nos ajude, Santo Deus, a criar os nossos filhos segundo os Teus conselhos, os Teus mandamentos. Nos ajude, Senhor, a ter o conselho pronto na boca, quando formos chamados, Senhor, para aconselharmos, para ajudar. Abençoe esses casais, Senhor, por extensão os filhos, noras, netos, genros. Senhor, abençoe cada um deles, Senhor, com a Tua mão poderosa, que o Senhor possa nos conduzir em tudo. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Joás.